Demorou muito pra botar tudo. Mas eu vou você. Gente, essa daqui do canto, gente, eu fico na sua personagem. Então, gente, essa daqui do canto, depois não vai ser uma coisa muito fácil. Eu botei na minha mãe, botei e fiz assim porque eu tô com preguiça. E a mesma coisa com esse. Essa vai ser um personagem fácil. Então, eu tava com muita preguiça de uma vez. Então, eu fiz um dia só também, porque eu tinha que acordar cedo, né? E também tinha prova. Aí eu prometo, depois de amanhã, eu levo muito bem pra vocês, porque eu quero férias. Então,